Novamente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 30. E depois nós vamos ler no capítulo 9, versículo 50. Sequência. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina que estava em Siquém lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, de uma boa velhice, e foi sepultado ao sepulcro de seus pais, de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara na mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Versículo 9, capítulo 9, versículo 50. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar novamente na tua casa de oração, a pregoar a tua palavra nessa noite, meu Pai, que nesse culto de libertação, Senhor, o Senhor possa arrancar no meio da tua igreja tudo que não provém de ti. E que a partir desse momento, Senhor, todos os corações e mentes nesse lugar estejam voltados, Senhor, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Porque é a Tua palavra que nos limpa, que nos salva, nos cura e nos liberta. E pela Tua palavra, Senhor, nós vamos prosseguir de pé para alcançarmos, Senhor, o privilégio de estar contigo nos céus quando o Senhor vier lá juntos com seus anjos. Fala só, o Senhor é Deus. Fala só, Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda o nome santo do Senhor, que já pode se sentar. Gideão, todos nós conhecemos a história de Gideão. Aquele homem que Deus separou, enviou um anjo para que fosse até ele, para que levantasse Gideão como salvador da sua cidade naquela época, que estava nas mãos dos midianitas. E quando o anjo chega para Gideão, ele fala que ele era o menor na casa do pai dele, a família dele era menor, a tribo dele também era menor em Israel. Apesar de ser um homem que está ali lutando para não entregar o que era dele na mão dos inimigos, por isso ele chamou a atenção de Deus. Ele estava malhando trigo no lagar, usando uma estratégia para que não fizesse como todos os outros cidadãos de Israel estavam fazendo naquela época, se escondendo em cavernas e entregando toda a sua colheita nas mãos dos inimigos. Gideão resolveu usar uma estratégia e enfrentar os inimigos da maneira dele. Foi um homem de coragem, mesmo correndo risco, não abriu mão para entregar tudo que ele tinha tido muito trabalho para plantar e para conquistar. E o anjo vem até ele, como nós conhecemos a história. Gideão é levantado, escolhe ali vários homens. No final, Deus só deixa ele com 300 homens, assim ele vence a batalha, vence
sai vitorioso. E quando ele volta da batalha, irmãos, depois de todas as guerras que ele enfrentou, teve vitória por causa do Senhor, o povo de Israel pede que ele reine sobre eles, que ele seja líder deles, e ele não aceita. Ele fala que nem ele nem seus filhos serão líderes sobre Israel. Israel ia ter que dar o jeito deles para tocarem a vida deles sem a liderança de Gideão e sua família. Ele é categórico, ele fala, nem eu, nem meus filhos seremos liderança sobre vocês. E quando ele morre, irmãos, ele deixa 70 filhos da sua esposa, das suas esposas oficiais, e deixa um filho de uma concubina que ele tinha na cidade de Siquém. Ela era uma serva dele, e esse homem se chamava Abimeleque. E o que acontece? De acordo com a lei de Israel, irmãos, aquele homem que era filho de concubina, ele não tinha direito à herança, ele não tinha direito a nada da família do pai. Só os filhos oficiais é que teriam direito a tudo. Mas Abimeleque, ele é um homem ambicioso, ele resolve passar por cima da lei e resolve que ele vai tomar posse de tudo que pertencia a Gideão, vai se tornar também líder de Israel. Ele tinha aquela missão. Ele não fez, irmãos, como Jefité. Jefité, apesar de também ser filho de uma concubina, não ter direito a nada na casa de seu pai, apesar de ter sido até expulso da cidade, ter sido colocado de lado, ter sofrido preconceito, ele aceitou, foi embora. E quando Deus resolveu levantar alguém, Deus entrou na história de Jefité, foi lá, fez com que ele retornasse, e o povo de Israel teve que colocar ele como líder, mesmo a lei não aprovando, e ele teve a vitória dele debaixo da mão do Senhor. Primeira coisa que a gente aprende aí, irmãos, que quando a gente tem algo, se a gente tiver algo para alcançar nessa terra, que seja exaltação, ou seja, alguma coisa que faça com que a gente se sobressaia entre as pessoas, a gente não vai precisar usar de nenhum ardil, porque o próprio Deus vai entregar isso na nossa mão. Aquilo que é nosso, o próprio Deus entrega na nossa mão. Mesmo que todas as circunstâncias falem que a gente não tem direito, que a gente não pode, que a gente não está enquadrado naquela situação para receber, mas se for da vontade do Senhor, ainda que a gente não esteja enquadrado nas condições necessárias para receber, Deus vai colocar na nossa mão. Mas Abimeleque não. Abimeleque queria ser líder, não tinha direito, tinha isso no coração e resolveu que ele ia conseguir isso na marra. Resolveu que ele ia passar por cima de todo mundo e conseguir do jeito dele. E o que ele faz? Ele vai até a cidade de Siquém, que foi a cidade onde ele nasceu, onde habitava a mãe dele, convence os cidadãos de Siquém, que também faziam parte do povo de Israel, que o que eles gostariam de ter? 70 homens liderando sobre eles, ou só um homem como rei? E fala para os cidadãos de Siquém, não se esqueçam que eu sou irmão de vocês. Ou seja, os outros filhos de Gideão não habitavam na cidade de Siquém, era um povo de outra cidade. E quando ele fala isso, os habitantes de Siquém, eles estavam pensando nas coisas que poderiam vir favoráveis para a cidade, porque se eles tivessem um cidadão de Siquém como rei de Israel, com certeza a cidade de Siquém e o povo de Siquém seriam favorecidos. Como nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 8, aqui no finalzinho, o que aconteceu com o povo de Israel assim que Gideão morreu? Porque enquanto Gideão estava vivo, Gideão manteve a chama da fé acesa no meio do povo. Gideão foi levantado pelo Senhor e ganhou a batalha por causa do Senhor. Então, enquanto ele estava vivo ali, o povo estava crendo em Deus. Gideão fez questão de dizer para as pessoas que ele conseguiu vencer a batalha com 300 homens por causa do Senhor. Inclusive foi por isso que Deus não permitiu que Gideão ficasse com aqueles 32 mil homens, porque ele conhecia o coração do povo de Israel.
irmãos, que estava no coração do povo, vem à tona. O que eles fazem? Eles esquecem da vitória que Deus deu a eles. Eles esquecem que eles só se livraram dos midianitas por causa da mão de Deus sobre Gideão. E a Bíblia fala que eles passam a cultuar a um Deus chamado Baal Berite. Eles começam a render glória aos ídolos, aos Baalins, que eram as miniaturas, ali deuses menores, que também tinham a ver com Baal. Ou seja, Gideão morreu, o povo esqueceu o favor de Deus e se voltou novamente para a idolatria. Ou seja, o povo só foi fiel enquanto eles estavam precisando. A hora que o inimigo saiu de cima deles, eles não se viram mais com obrigação de continuar servindo ao Senhor. Como crentes, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está numa situação difícil, precisando de um socorro, a gente ora, a gente jejua, a gente fica fiel, a gente fala que só o Senhor é Deus, não existe outro Deus além dele. A gente está ali agarrado com Jesus, até que o Senhor vem e coloca o milagre na nossa mão. Então é nessa hora, irmãos, que a gente tem que vigiar em dobro. A gente tem que vigiar na necessidade e vigiar em dobro quando a bênção vem, porque junto com a bênção, irmãos, vão vir os maus pensamentos. Junto com a bênção vai vir aquele pensamento que agora eu não preciso mais me esforçar tanto, eu não preciso mais orar tanto, eu não preciso mais ter como é que eu vou falar? Tanta responsabilidade, eu já não preciso mais fazer o que eu fazia, porque aquilo que eu queria, Deus já me deu. Isso aí, irmãos, é uma porta aberta para o diabo entrar e tomar o lugar que era de Deus. É uma porta aberta para Satanás entrar e falar assim: é isso mesmo, não precisa não. Só, irmãos, que aonde não está o Espírito do Senhor, tem sempre um outro Espírito querendo ocupar. Aonde não está a fé em Jesus Cristo, tem sempre um outro Espírito rondando, querendo pegar a fé para Ele. É por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas se converterem, entregando a vida para Jesus. As pessoas parecem que estão firmes e acaba caindo nessa armadilha. A pessoa vem para a igreja porque precisava de algo, de um favor, e quando consegue esse favor, deixa de vigiar e a fé começa a balançar. Aí Satanás entra e faz o estrago. É por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas que vêm para a igreja
de Israel. Por que Deus não fez nada? Irmãos, porque Deus, Ele faz tudo no tempo dele. A justiça do Senhor, ela chega para todo mundo. Por isso que muitas vezes a gente fica até chateado porque vê algumas pessoas fazendo alguma coisa e as pessoas vão crescendo, vão conseguindo exaltação e parece que nada acontece. Mas fulano está fazendo isso e está fazendo aquilo. Deus não está vendo isso não? Deus está vendo sim. Porque assim como o Senhor está com o olhar sobre a nossa vida, também está com o olhar sobre a vida de todos que estão ao nosso redor. Assim como Deus vê as nossas atitudes boas e más, também vê a atitude de todos que estão ao nosso redor boas e más. Então, irmãos, por mais que passe o tempo, vai chegar a hora que a conta vai chegar e a justiça do Senhor também. Depois, irmão, de 3 anos que Abimeleque se torna líder de Israel, se torna rei, em cima do sangue dos irmãos, ainda aquele, irmãos, que conseguiu tentar alcançar alguma coisa, derrubando seus irmãos. Quando a justiça de Deus vier, vai vir com tudo. Pode levar um tempo, dando glória, consegui, derrubei, coloquei a mão, peguei na mão grande, não está acontecendo nada, mas Deus está olhando. Só que Deus, irmãos, não é como a gente. Muitas vezes a gente quer resolver na hora que a gente está chateado. A gente quer resolver na hora, tomar uma atitude, mas Deus, Ele faz tudo no tempo certo. Deus, quando coloca o negócio, Ele coloca de verdade. E para levantar, irmãos, é como fala a palavra, da mão do homem tem quem tira, agora da mão de Deus só se Ele quiser. A hora que Deus pega e segura, só vai sair se Ele quiser. E se Ele não quiser, não sai nunca mais. A maneira que vai ficar eu não sei, irmãos, mas é assim que Deus age. É por isso que a Bíblia manda a gente temer a Deus e não aos homens, porque os homens têm o poder de matar o corpo. Agora Deus, Ele pode pegar a nossa alma e lançar no inferno. É esse o Deus que nós servimos. Deus é bom, Deus é bom. Deus é Pai, Deus é Pai. Mas Deus, Ele não troca justo por injusto. Deus, assim como Ele age com justiça, Ele também age na injustiça. E Ele opera no tempo dEle. É por isso que a Bíblia manda a gente vigiar, irmãos. Porque se a gente ficar sem a vigilância, tendo vitória e achando que está tudo bem, vai chegar uma hora que Deus vai falar, agora somos nós. E assim Ele começa a reinar. E 3 anos depois, o que acontece? Deus resolve que está na hora de Abimeleque prestar contas pelo sangue dos irmãos que Ele derramou. 3 anos. Ele ficou 3 anos como rei, se achando que estava tudo bem. Matou os irmãos, derramou o sangue dos irmãos, passou por cima da lei, confiando lá nos cidadãos. Só que Deus é espírito. Os cidadãos sequer enxergavam, agora Deus ele não enxergava não. Mas por que Abimeleque não estava nem aí para Deus? Porque todos eles viraram idólatra. Aonde não está o Espírito Santo, algum espírito vai entrar. Agora as obras do Espírito, irmãos, a gente conhece. Quando o Espírito Santo sai, provavelmente o que está ao nosso derredor, bramindo como leão, vai enviar outro Espírito para tomar conta. É por isso que a gente tem que lutar cada dia para que aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, a gente não permita que Satanás roube. E muitas vezes por falta de vigilância nossa, por mais sonhos que a gente tenha, por mais coisas que a gente queira, seja onde for, se a gente está na presença do Senhor, a gente tem que entregar na mão dele e esperar que Ele traga. Por mais difícil que esteja a situação, por mais que esteja doendo, ora, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, vamos botar a boca no pó, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pedir e dar-se-vos-á, mas tem que ter paciência para pedir e esperar, irmãos. Tem que ter paciência para orar, porque às vezes a gente não vai
com a gente. E geralmente quando demora muito para chegar, irmãos, é porque Deus está tratando algo com a gente. E se a gente quiser realmente ser um crente firme, a gente tem que aceitar o tratamento do Senhor, porque o tratamento de Deus dói, irmãos. No tratamento do Senhor tem choro. No tratamento do Senhor muitas vezes tem humilhação. No tratamento do Senhor tem renúncia. Mas se a gente abaixar a cabeça para o Senhor e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, a gente passa por tudo isso e tem vitória no final. Sai em pé, sai de cabeça erguida. Enquanto estava todo mundo esperando que a gente ficasse arriado, por causa da nossa atitude com Deus de submissão, Deus levanta a nossa história. É por isso que tem muita gente na lama hoje. As pessoas olham e não dão nada, mas se essa pessoa que estiver na lama assumir um compromisso com Deus de verdade, amanhã sai da lama. A vida muda. As pessoas não vão entender, mas não precisam entender, porque as coisas do Senhor ninguém precisa entender, só basta ver. Mas a atitude tem que ser nossa. E assim, depois de 3 anos, Deus fala assim: está na hora de ajustar conta com Abimeleque, por causa do sangue dos irmãos que ele derramou. E o que ele faz, irmãos, ele envia um espírito. Como eu falei, Deus é espírito. Deus envia um espírito e o povo de Siquém, que apoiou Abimeleque lá atrás, começa a se voltar contra ele. Aparece uma outra pessoa, um homem chamado Gaal, entra no meio da cidade e começa a fazer a mente dos cidadãos de Siquém contra Abimeleque. Irmãos, sempre tem um mais esperto que o esperto. Sempre tem um que às vezes a gente se acha muita coisa, mas sempre tem um que vai chegar. Como o povo não tinha compromisso com Deus, o povo também não tinha compromisso com Abimeleque. Abimeleque prometeu uma coisa, Gaal chegou prometendo 2. E foi isso que Gaal chegou falando: vocês confiam em Abimeleque? Então muitas vezes, quando a gente cria uma fama e as pessoas estão à volta, criam uma fama ruim, e aqui as pessoas que estão à volta dando força, mesmo sabendo que a pessoa tem uma atitude ruim e fica do lado, vai chegar uma hora que vai chegar outro pior ainda. E aqueles que estavam dando força vão se bandear para o outro lado. E foi isso que aconteceu. Gaal chegou e começou a minar a força do povo contra Abimeleque. E o povo de Siquém começou a gostar de Gaal e se levantou contra Abimeleque. Só que na cidade tinha um homem chamado Zebul, que era amigo de Abimeleque, e avisa para ele: ó, Gaal está aqui fazendo a cabeça do povo. Não, porque quem trai um trai todos. Quem trai é como tem um ditado, né, dos antigos que fala: cesteiro que faz um cesto faz um cento. Quem trai um trai todos. Então o povo de Siquém olhou assim: ué, por que eu vou ter compromisso com Abimeleque se ele foi capaz de matar os irmãos? Se ele foi capaz de matar os irmãos, por que ele vai matar a gente? E Gaal começa a fazer a cabeça do povo. O povo muda de lado rapidinho. Porque aonde Satanás está, irmãos, é só confusão. Aonde tem diabo, não tem compromisso, ninguém tem compromisso com ninguém. Aonde tem capeta, só tem mentira. Aonde tem capeta, só tem falsidade. Ninguém é amigo de ninguém, não. Hoje está perto da pessoa, amanhã está traindo a pessoa. Ninguém tem comunhão com ninguém. E assim, Gaal entra e começa a minar a fé do povo, do outro. Aí o Calzeiro fala assim: olha, Abimeleque, tem um fulano aqui que está fazendo a cabeça do povo. Você trata de tomar providência e você vai cair. E aí ele levanta, ele batalha contra Gaal e consegue derrotar esse homem por causa do amigo dele que estava dentro da cidade. Não só, e quem estava fazendo aquela confusão toda era Deus. E aquela confusão toda era para Abimeleque chegar aonde Deus queria que ele chegasse.
O filho mais novo, Gideão, ele conseguiu escapar da matança, mas ele deixou um recado para os cidadãos de Siquém. Ele falou assim: se o que vocês estão tratando com Abimeleque for de Deus, vocês vão ter vitória. Mas se o que vocês estão tratando com Abimeleque não for de Deus, vocês se preparem, porque a justiça de Deus vai chegar. E foi embora. Largou a palavra e foi. E foi exatamente o que aconteceu. Não era de Deus, não podia dar bom. E ele vai até o povo de Siquém. O povo de Siquém se esconde numa torre. Só que ele fez o quê? Uma pessoa que não está no sacanagem do couro, ele não quer nem saber. Ele não falou lá que o povo de Siquém era irmão dele, podia botar ele como rei. Só que o povo de Siquém esqueceu que ele matou os irmãos. Então o povo de Siquém era irmão de boca. Quem pisa na cabeça de irmão, não tem pena de ninguém. A gente tem que vigiar muito esse povo. E ele chegou, falou assim: eu vou ali cortar um galho de árvore, e todo mundo do exército comigo faz a mesma coisa. Cortaram um monte de galho de árvore, botaram embaixo da torre e tacaram fogo na torre. Ou seja, ele matou o povo que tinha levantado ele a rei, queimado. Morreu todo mundo. Para quem matou os irmãos, matar amigo é pouca coisa. Matou todo mundo e continuou. A ira dele se acendeu. Mas por quê, irmãos? Deus enviou lá um espírito ruim. O Espírito Santo não estava e Deus precisava. Tinha chegado a hora do acerto de contas. Na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo de ruim com ele, até quando ele conseguiu matar os cidadãos de Siquém, e ele achava que ele estava vencendo, na verdade ele estava caminhando para o juízo que Deus já tinha determinado. Muitas vezes as pessoas vão estar andando no meio da desgraça, derrubando um, derrubando o outro, achando que está tudo certo, que está conquistando vitória, que é uma pessoa esperta, e na verdade está indo em direção do juízo da destruição que o próprio Deus determinou. E ele continua. Aí ele vai atrás de um outro povo que se esconde numa outra cidade, como nós vemos aqui, chamada Bet. Esse povo se esconde lá também na torre. E ele chega nessa torre, ele vai fazer a mesma coisa. Ele pega um monte de galho, bota embaixo da torre, porque ele acha que ele está ganhando. Ele acha que Deus esqueceu dele, mas Deus não esquece de ninguém. Do mesmo jeito que eu matei o povo de Siquém, vou matar esse povo aqui também de Bet-Vil. Só que quando ele começa a querer atacar fogo, tem uma mulher lá em cima que pega uma pedra de moinho, joga lá em cima e acaba com a vida dele. Então, muitas vezes, irmãos, se a gente não se arrepender no meio do caminho das coisas erradas que a gente está fazendo, Deus vai largar a mão, a gente na mão de Satanás, e o próprio diabo vai ser instrumento, o próprio espírito ruim, porque a Bíblia fala que foi um espírito mal mandado pelo Senhor, vai conduzir a gente até a justiça de Deus. Ele foi, ele ganhou, ele derrubou o galho, derrubou o povo de Siquém, ganhei, derrubei, vou derrubar o próximo. Só que lá na outra torre, já estava lá a conta dele esperando. Morreu. E como nós vemos aqui, a mulher joga pedra, racha o crânio dele, e ele fica tão envergonhado que ele pede que o rapaz mate ele, para ele não morrer com a vergonha de ter sido morto por uma mulher. No final da vida, ao invés da pessoa pedir perdão para Deus, no final da vida a pessoa está preocupada com o que vão falar dela depois que ela morrer. Então, irmãos, quando a presença de Deus sai da pessoa, é um problema muito sério. Às vezes a pessoa está morrendo, e ao invés da pessoa se preocupar em pedir perdão para salvar pelo menos a alma, a pessoa está preocupada com outras coisas, só que a pessoa já está nos estertores da morte.
ganhou lá a graça de Jesus, de salvar a alma dele. Por quê, irmãos? Porque ele estava na cruz morrendo e ele não estava preocupado com nada. Ele estava preocupado porque daqui a pouco ia saber que a alma ia deixar o corpo. É como fala a palavra: louco, para quem você está preparando a sua alma? Muitas vezes, dependendo da situação que a gente estiver, a gente tem que parar e pensar que a morte é logo ali. Ah, pastor, só está lançando maldição sobre a nossa vida? Não estou não, irmãos. Não estou lançando maldição sobre a vida de ninguém não. Mas a morte é logo ali. Essa semana eu perdi uma amiga minha de câncer. Jovem, mais jovem do que eu. Ela esteve aqui na igreja. Uma vez que na igreja era ali. Esteve ali. Lutou. E essa semana chegou. Fulana morreu. Nova. Eu acho que ela não tinha nem 50 anos. Eu me converti praticamente junto com ela. Andamos ali no mundão. Depois ela se converteu, eu me converti. Tivemos um período longo de amizade. Depois cada uma seguiu o seu rumo. A gente se via, falava de vez em quando até que cada um seguiu o seu rumo mesmo. Irmãos, eu imaginei qualquer coisa na minha vida, menos que a Tereza fosse morrer do nada. Pegou um câncer e ela estava lutando, crendo que Deus ia dar vitória para ela. Mas a palavra final veio da boca do Senhor. E todos nós que estávamos em volta, apesar de estar afastada dela, eu também estava desejando que ela, eu achei que ela ia melhorar. Chegou a notícia essa semana, partiu. A morte está ali ou não está, irmãos? Diaconisa da casa do Senhor. Mas, irmãos, dependendo da vida que ela estava tendo, que eu não acompanhei mais a vida dela, se ela estava firme com Jesus, glória a Deus. Ela sabe para onde a alma dela foi. E aqueles, irmãos, que estão ouvindo a voz de Abimeleque e de repente acontece alguma coisa, como fala a palavra, será que a gente vai saber para quem a gente está preparando a nossa alma? Porque aonde a gente não cultiva o Espírito Santo, pode entrar Satanás e muitas vezes, para se fazer a justiça dele, o próprio Deus envia. Deus é ruim? Não, irmãos. Deus é Deus de justiça. Então Abimeleque, até o final da vida dele, ele não se arrependeu. Poderia ter gritado perdão, Senhor. Não, me mata que eu não quero morrer com a vergonha de ter sido morto por uma mulher. Por quê? O Espírito de Deus, se é que um dia entrou na vida dele. Então nós que estamos na presença do Senhor, irmãos, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós estamos na casa do Senhor, louvamos ao Senhor, o Espírito Santo está conosco, aleluia. Então não tem motivo, irmãos, para que nada nesse mundo venha roubar a nossa fé, venha roubar o nosso compromisso, nada. Porque tudo aquilo que a gente precisa, irmãos, uma hora, por mais difícil que as coisas estejam, Deus vai trazer. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Se Ele fala, pede que eu dou. Se Ele fala, se arrepende que eu vou sarar a sua terra. Se Ele fala, bate que a porta se abre. Por que a gente vai se desesperar, jogar Deus para o alto e começar a andar pela nossa vontade e permitir que Satanás complique mais ainda a nossa situação? Então essa palavra que eu quero deixar nessa noite, para esse culto de libertação, irmãos. A libertação na vida do crente é, antes de tudo, zelar pelo nosso compromisso com Deus em nome de Jesus. Vocês possam ficar com essa palavra nessa noite.